Vocês vão voltar para casa a mesma pessoa que vocês vieram? Como que vocês vão voltar para casa? Melhor, né? Então, eu também vou voltar melhor. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Nossa Senhora de Silêncio. Nossa Senhora de Silêncio, quero nós. Nossa Senhora de Silêncio. Quem aqui já assistiu o filme Anel de Tupum? Bom demais, né? Eu já assisti também um monte de vezes e toda vez que eu assisto, eu vou assistir de novo. O Anel de Tupum é um anel de compromisso com os pobres, com a igreja, com as pastorais sociais, com as comunidades eclesiais de base. E aí teve uma vez que a minha sobrinha falou assim, com a mãe dela: ô mãe, eu quero um anel do Luan Santana, que até minha tia Luzia está usando, eu quero um também. Aí falei para ela: meu anel não é do Luan Santana, não. Aí expliquei para ela um pouquinho o que significa o meu anel. Outro dia eu fui assinar uma ficha lá na fisioterapia e a secretária achou interessante e falou assim: o anel da senhora é diferente, bonito, eu gostei desse anel. Aí expliquei para ela também um pouquinho, né, o que significa esse anel. Quando eu olho aqui para minha mão, que eu vejo esse anel, eu pergunto para mim mesmo: Luzia, você está respeitando esse anel que tem no seu dedo? Você está fazendo alguma coisa mesmo que seja digna para colocar esse anel? Esse anel aqui, ele queima o dedo da gente. Esse anel não é só colocar ele, não. É colocar e assumir os compromissos da igreja. Então tem uma parte lá do filme, não vou contar tudo não, senão vocês não assistem, né? Aí fica feio. Naquela época do filme, estava acontecendo, eu acho que um intereclesial, parece, e os bonitão lá, os ricos, mandou um rapaz perseguir o responsável pelas séries, o responsável pelos encontros intereclesiais e todos os encontros. Aí ele queria achar o responsável, então ele foi atrás de procurar. E aí ele chegou, estava acontecendo no intereclesial. E ele chegou e aquela cantoria, e ele ligou lá pro chefe dele lá que mandou ele perseguir e falou assim: tem um povo junto aqui, mas eles são muitos, não é um só não, é muitos. E eles são a cantoria danada, não sei onde eles acham tanta alegria, um povo tudo pobre, não sei onde eles têm tanta alegria. E outra coisa, eles usam um anel preto, que eu não sei para que é. Todo mundo que eu olho aqui tem um anel preto aqui, eu não estou conseguindo entender não. E aí ele entrou no encontro. Aí tinha uma senhora lá que estava cantando isso aqui, ó: movimento que se tornou séries no nosso país pela primeira vez. Um encontro em que se falava da igreja que nasce do Espírito de Deus. Um encontro em que se falava da igreja que nasce do Espírito de Deus. Neste país da América Latina, o trem das séries vai aparecer. Em cada vagão que se une, é sinal que as séries vai sempre crescer. Em cada vagão que se une, é sinal que as séries vai sempre crescer. Neste país da América Latina, o trem das séries vai aparecer. Em cada vagão que se une, é sinal que as séries vai sempre crescer. Em cada vagão que se une, é sinal que as séries vai sempre crescer. Aí ela acolheu ele, mandei fazer a leitura, né? A leitura fala
começou a ler, quando ele viu, ai de vocês que não pagam o salário justo. Ele parou assim. Continua a leitura. Então isso é só para mostrar para vocês que a luta das servas, ela veio, sabe? Por isso que eu gosto daquele filme, viu? Dom Pedro Casaldálica. No final das contas ele se converteu e passou a seguir também. Ele viu que não tinha um responsável, mas que tinha vários, né? Que era todo o povo de Deus lutando por essa igreja libertadora. Já pensou se ele chegar aqui agora, procurar o responsável? Vai querer ele, o Padre Paulinho, vai querer todo mundo, porque eu não sou responsável sozinho, nem o Padre Paulinho sozinho, né? Então, assim, aí ele vai desanimar mesmo, porque eu achei muito interessante quando ele falou, mas eles são muitos, e eles usam anel preto, e cantam o tempo todo, não sei onde que eles tiram tanta alegria, porque é tudo pobre. Eles acham que pobre não tem alegria, né? Está muito enganado. A gente tem sim uma alegria que vem de Deus. Padre Paulinho. Muito bom, a gente então fazer esse momento importante, eu nos ia trazer a imagem do anel de Tucum. O Dom Pedro Casaldálica, naquele filme que foi um documentário, né, sobre Pedra Caminhada, não é mesmo? Quem alguém viu esse filme? Um documentário interessante. Conta essa história, não é Barão? Barão pode depois se reforçar, de um jornalista, filho de um latifundiário, que entra assim de maneira clandestina no grupo das séries, para descobrir o que estava acontecendo com toda essa alegria de que ela falava agora. E esse jornalista acaba também se encantando e começa a entrar naquele trabalho, ele tem que se infiltrar, então ele tem que viver toda aquela situação das séries, trabalhos com as comunidades, ele vê o sofrimento, aquilo vai entrando na vida dele de tal forma, introjetando que ele se converte dentro do filme. Em um determinado momento, diante de Pedro Casaldálica, ele pergunta o que significava o anel. E aí o Dom Pedro tirou o anel, mostrou para ele assim, explicou o que a José dizia, das opções pelo pobre, pelo índio, pelo ambiente, pela ecologia, que somente podia usar este anel quem tivesse esse compromisso pela vida. Aí o Dom Pedro apresenta para ele e fala assim, você tem coragem de usar? Ele olha assim, aí se dá um intervalo. É muito interessante esse momento, né? E é um anel que ele tem, ele é de coco, ou é de um material específico lá da Amazônia, uma árvore específica, e ele é frágil ao mesmo tempo, porque você tem que tomar cuidado para não quebrar. Assim é a nossa vida, você tem que tomar cuidado para que ela não se fragilize diante das tentações do mundo, do materialismo, das coisas que são colocadas à nossa disposição. Então, é um anel do qual você tem que estar sempre cuidando para manter viva a sua esperança. Só para lembrar, né, a gente falava aí. Quando nós tivemos então agora essa oração lá à frente do rio, foi muito bom, não foi, gente? Nós bebemos naquela oração e não sabia. Ali tem a única captação de água da cidade, né, Júlio? A única captação. Toda a cidade praticamente abastecida com aquela água captada ali. Porque é isso mesmo? E aí tem o tratamento, né? Interessante, né? A cidade não tem muitas nascentes, não tem o Preto, Mariana, por exemplo, Congonhas. Então é bonito ver ali, você captando ao mesmo tempo você vê a água suja, poluída, são os contrastes da natureza, não é mesmo? É bem complicado isso. Mas ainda bem que, segundo o professor, não sei se ele está aqui agora, são mais de 50 anos que essa captação, é isso mesmo? Muito mais ainda, né? É isso mesmo? Então, nós teremos um trabalho de grupo, mas antes do trabalho de grupo, nós queríamos apresentar aqui a equipe de coordenação, né? Vamos chegar aqui também, os coordenadores de cada região, os nossos amigos padres, o Joãozão aqui pela região leste, né, Joãozão? Você aqui também, o Joãozão,
vocês estão coordenando no nível regional. Clarete já veio pedir para cá, os leigos que fazem parte, que é importante ver como foi feita toda essa conjunção, toda essa arquitetura do encontro de séries. Para a gente poder conhecê-los, porque nem todos são valorizados, mas é importante vermos aí. Vocês estão coordenando nas regiões, os 2, 3 lá da região. Tem mais gente no meio. Pode deixar lá, pode deixar. E aí é interessante que é uma equipe que se reúne pelo menos 2 meses, ou 3 em 3 meses, cada vez numa região. E quando foi pensado este encontro, na verdade seria o ano passado. No ano passado nós já tínhamos contactado o Gilson. E aí, como houve encontro mineiro das séries, acabou não acontecendo. Mas nós vamos guardando as energias para este ano. Então cada um vai fazer a sua apresentação aí, sua mensagem, se quiser também. João, nós somos primeiros domingos, estamos aí ajudando aí na séries, principalmente aqui na região leste da nossa diocese. Eu, Luzia Neiva, moro em Lafayette, estou na coordenação diocesana das séries. Vou fazer 2 anos, agora em agosto, que eu assumi essa coordenação. Meu nome é Maria Helena, a maioria já me conhece, né? Eu já participo bem dentro. Estou na coordenação agora, na região sul. Então, estou falando em Paulo aqui, meu nome é Claré, né? Eu sou padre, estou morando em Congonhas. E a lista aqui das sessões, nós vamos continuar passando. Se mais alguém se sentir vontade para poder assinar, tá? Aí vai passar de cadeira em cadeira. Obrigado. Meu nome é José Geraldo, sou padre também e moro na paróquia de Divino Espírito Santo, Lami, e nós montamos uma equipe na região do centro e eu contribuo com essa equipe de articulação das SEBs. Meu nome é Fatinha, região centro, né? Eu estou com o padre Geraldo. A gente está com um grupo agora de 15 pessoas, com esperança assim, de começar mesmo lá na região centro. E na arquidiocese eu estou como comunicadora do grupo, e depois eu quero até deixar o meu telefone aqui, porque se alguém quiser as fotos, ata, qualquer coisa, entre em contato comigo que eu estou enviando, tá bom? Meu nome é Antônio Neves, sou da cidade de Mariana. Estou na coordenação de Mariana Norte, de SEBs, e estou como vice-coordenador diocesano. E também estou na equipe estadual. Eu sou a Rita, fico em Viçosa, estou junto com o Padre João na Mariana Leste, ajudando na coordenação. Bom dia, povo das SEBs! Meu nome é Marli, eu moro em Bituri. Bituri é um povoado rural que pertence a Jeceaba. E eu fui convidada a fazer parte da coordenação das SEBs da região Mariana Oeste, que compreende entre Rios, Congonhas, Ouro Branco e Jeceaba, a forania. E foi em substituição, né, a Luzia, porque a Luzia foi convidada a fazer parte da coordenação geral, né, da arquidiocese. E é isso aí, eu estou iniciante, mas estou muito feliz de começar a caminhada com vocês, com o Padre Claré e com cada um de vocês aqui, fico muito alegre. Nossas palmas aí. Tem que valorizar, tirar a foto da coordenação aqui, o Clarete. O Clarete, volta aqui. Enquanto a gente canta uma música, ele preparando.
Cecília ali vai ficar para lá. Cecília também aqui, ó, vai nos ajudar com o seu palavrinho aqui, Cecília. O Cecília também é um dos membros da equipe. Uma coisa bonita, gente. O Cecília. Ó, o Cecília sempre foi membro das SEBs. Atenção aí. Atenção. O Cecília. Ô, gente, o Cecília é um dos redatores. Ele sempre faz a secretaria das reuniões, muito bem feitas, detalhadas, e ele é vice-prefeito de uma cidade de Minas Gerais, da Diocese, que é a cidade de Esterro. Então, excelentíssimo senhor vice-prefeito, pode falar. Bom dia a todos. Então, é sempre uma alegria, né? Faz bastante tempo que a gente está aí na luta das SEBs. Já tive a oportunidade de coordenar a arquidiocesana por um tempo. E lá na nossa região agora eu sou secretário, né, junto com a Maria Helena, continuo na equipe. E é sempre uma alegria estar participando e ajudando. Não sei se vocês viram também, eu vim para esse encontro, muita esperança, na busca de instrumento mesmo para trabalhar muito, porque não sei se vocês viram, durante a semana passada, numa reportagem da Globo, foi falado assim foi confirmado, né, que a paróquia Nacional do Esterro é a paróquia mais católica do estado de Minas Gerais. Pelo censo, do último censo, definiu que em Esterro do Melo, 95% das pessoas são ou se dizem católicas. Mas aí, em vez de eu ficar assim muito alegre, a gente fica mais preocupado, porque é uma responsabilidade muito grande da gente, né? Porque a gente está lá na caminhada, na luta, e eu pelo menos acho que para estar nesse nível, eu simplesmente acho que a gente precisa melhorar muito. Então, a minha busca é para melhorar, para fazer jus a esse título, né? Mas a gente está lutando mesmo, graças a Deus. A minha geração, a gente depois fez uma reunião lá, e o pessoal que há 50 anos está na luta, na caminhada, a gente assim, nós temos uma situação assim de um pouco de dever cumprido, porque sempre a nossa paróquia foi considerada uma paróquia muito católica, uma das mais católicas. E a gente fica feliz, nós que hoje estamos aí quase encerrando a luta, mas assim, a gente fica feliz por ter mantido isso por todos esses anos. E agora a gente já passa essa bola aí para as gerações que estão lá e para as futuras, para que eles também façam o dever de casa e continuem mantendo esse nível. Graças a Deus, lá realmente nós não temos muita dificuldade nesse sentido,
mas a gente sabe que para chegar lá na perfeição é preciso muito trabalho e preciso muito espírito de SEBS para eu sinceramente considerar isso uma realidade. Deus, e quanto às orações de vocês, nós vamos manter isso, se Deus quiser, até o final de todos os séculos, se Deus quiser. E agradeço muito a confiança das equipes, tanto da arquidiocesana como a regional, que mesmo quando eu assim, não tenho uma função de liderança, eles sempre me colocam num cantinho lá para eu poder dar a minha participação. E é isso mesmo que eu gosto. Eu vivo SEBS, de manhã, de tarde à noite. Para mim, SEBS é mesmo o sangue que corre nas minhas veias. Aí, 82 anos, está firme na série, né? Com certeza. É o meu amor. A vida inteira, comecei em 70 com o Padre Boço, lá em Jacel. E aprendi muito com ele e com o Padre Luiz Faustino também, porque todo encontro que tinha de preparação, o Padre Luiz Faustino ligava para mim: Helena, vem para o Impumba, o pessoal de Caratinga veio dar curso, eu ia. Toda sexta-feira que tinha curso, faltava domingo, né? E fui aprendendo assim com eles, e cada vez amando mais, e sempre trabalhando e não descanso. Às vezes eu falo com meus meninos, né? Mãe, a senhora já está idosa, a senhora vai longe, é perigoso. Eu falei assim: olha, eu vou morrer, não vou? Qualquer hora, qualquer dia. Se eu morrer no caminho, eu vou feliz, onde eu estiver, não tem problema, não fiquem tristes, porque o que tem que acontecer, só Deus sabe, né? Então a gente aceita. Eu queria só completar aqui o Cecílio, ele, a Jusileia, eles são os coordenadores da preparação dos roteiros lá da nossa região, né? A gente faz parte com eles também. E esses roteiros, eu gostaria só de falar que nossa diocese usava os roteiros de Caratinga. Eram ótimos, mas desde quando o Dom Luciano entrou, eu participava das reuniões e sempre cobrei, né? Gente, nossa diocese tem que ter nosso material, né? Com a nossa cara. O de Caratinga é muito bom, mas nós precisamos do nosso também, com a nossa realidade, né? E graças a Deus nós conseguimos. E o primeiro roteiro foi feito na minha casa. Porque o Padre Luiz foi, não sei se preparar o Amazonas, ele queria ajudar. Nós ficamos apertados lá em Barbacena. O Padre Eduardo, que estava lá no São José, até saindo, né, do sacerdócio, nós fomos atrás dele, para ajuda a gente a fazer o roteiro. E nós reunimos lá 5 dias na minha casa, formamos um grupo e fizemos o primeiro roteiro da campanha da fraternidade. Foi até com 7 encontros, foi mais, né? O tema era esse: eras tu, Senhor, né? Então nós fizemos esse roteiro e daí nós fizemos vários em Barbacena, junto com o CPT, o pessoal lá. Agora, graças a Deus, é dividido entre as regiões, né? Cada região tem os seus coordenadores e seus apoiadores que ajudam. É isso que eu queria dizer. E quanto às SEBS, gente, outra coisa que eu queria falar também sobre os roteiros, da novena de Natal. Nós já preparamos a novena de Natal, né? Já mandamos para a gráfica. E eu sei que todos os padres que estão aqui assinam da novena de Natal, tenho certeza. Mas tem muitos que não assinam. Assinam de Brasília, de Aparecida, de outros locais que não tem nada a ver conosco. Então, onde o padre não assina, por favor, converse com eles, né? Quando o meu não assinava, ele assinava de outro lugar, depois teve até que queimar, porque a gente comprava em outra paróquia e fazia o da diocese. Agora assina o da diocese. Então a gente tem que ir à luta, né? Nunca ficar com medo, só porque é padre a gente tem que falar também. O diálogo é que é importante, né? É isso que eu queria dizer. E quanto às SEBS, quanto mais vocês participarem, melhor é, né? Através dos grupos de reflexão,
e na luta nunca desanimar, sempre esperançar, como dizia o Papa Francisco. Olha, Helena, que beleza. Ontem nós faríamos aquele momento de gratidão ao Gilson, Padre Gilson Barão, e deixamos para agora também. Então o pessoal de Ponte Nova, da equipe também coordenadora, em nosso nome, vai entregar um presente, né, para o nosso querido Gilson Barão. Então chega aqui, vai ter a Chiquinha. Quem estava aqui, ó? A Chiquinha, acho que a Chiquinha vai falar aqui, ó. Então preparamos aqui uma lembrancinha singela, viu? Em gratidão. Põe a semente na terra, não será em vão. Gilson José, pela sua valiosa contribuição em compartilhar conosco a riqueza em ser igreja, comunidade viva, que irradia o amor divino no cuidado para com a criação, gratidão. A coordenação aqui diocesana de Sebes, Paróquia São Sebastião. Uma lembrancinha e também tem uma missão aqui, ó, para você plantar, né? Cuidar, então, quando estiver regando, cultivando essa plantinha, também vai estar cultivando, né? Que as vivências desse tipo. E se me dão licença, olhar para o Gilson e enxergar que o Gilson é poeta. Então, em homenagem ao Gilson, e um presente para vocês, uma pequena poesia do Gilson, do livro A Dor da Poesia, do Gilson. A flor resiste. A flor existe, as flores resistem. Eu existo, eu resisto. Tu resistes, nós resistimos. Resistência à flor, existência amor, liberdade exigimos. Agradecer, desde o início, como a gente dizia ontem, que ele se colocou à disposição. Ele, inclusive, não colocou assim limite. Por exemplo, assim, qual dia em tal lugar, ele poderia até deslocar-se também dentro da sua entrega e consagração, onde der que nós estivéssemos. Em princípio, seria até esse Hora de Oliveira, e aqui facilitou mais ainda também, uma vez que ele mora aqui, mas ele também se colocou à disposição para ir para outros lugares. E o Gilson também, professor e assessor e tal, é assessor parlamentar, naturalmente tem as suas demandas. Ontem ele comentava aqui uma coisa muito importante, que muita gente não está vendo. A maior parte do nosso Congresso brasileiro é um Congresso que está sob o domínio de 3 Bs: o domínio da bala, o domínio do boi e o domínio da Bíblia. Tem o tal do BBB, né? BBB. Então, eles estão agora com um grande projeto de se colocarem na sua maioria, como já estão, na verdade, mas sobretudo no Senado, que aí vai ser uma espécie de domínio completo sobre a política brasileira, sobre a nossa democracia. E o Gilson é assessor parlamentar. Acho que é importante ele dizer como é que está sendo esse caminho parlamentar, o deputado com o qual ele trabalha e tal, dentro aqui do nosso direito, né, de saber também do seu trabalho. Muito bem, Padre. Olha, eu ia falar sobre essa questão toda, porque eu vim só para assessorar, não no mandato, mas eu trabalho com o deputado Marquinhos Lemos, Partido dos Trabalhadores, uma grande figura, faz isso para mim, Dona Bárbara, obrigado. Eu não estou sabendo o nome desse Nelosa, não, como é que é isso? Isso é bem de sinal, que planta é essa? Ei? Alfazema, show de bola, maravilha. Mas aí a gente faz esse trabalho lá, e faz no interior, faz para todo lado, essa formação política, esse trabalho que é comum nas assessorias do PT. E tá bom, a gente está enfrentando o governo de Minas Gerais, Zema, não deixa andar, é só um grupo que manda no Estado, um grupo econômico, e está difícil de mexer em Minas Gerais, muito difícil. E aqui também está o Valdemar, que
aqui para nós é Bozó. Eu convivi com ele muito tempo aí, que o nome dele passou de Bozó para Mazinho. Então na família dele eles falam Mazinho. Então a gente ficou muito com Mazinho. Fiquei 20 anos falando Mazinho, agora tem que falar Bozó de novo, porque ele está no meio aí da turma. Ele também assessora o deputado Leleco, né, junto ali com o Padre João. Nós dois fazemos campos diferentes dentro do partido, mas até covardia, né? Nós estávamos em campos diferentes, porque nós sempre jogamos muito próximo no mesmo campo, tocando bola, fazendo gol na política, na religião e tudo. Então, um grande irmão. E torcedor do Atlético também. É isso aí, estamos juntos. Foi uma alegria enorme estar aqui fazendo esse trabalho. Eu me preparei bastante, não sei se consegui traduzir, mas quando me dão uma resposta dessa de falar para a sede da Arquidiocese de Mariana, isso para mim é como se eu estivesse falando para a igreja do mundo inteiro e eu me senti papa. Papa. É grande demais isso. Eu falava com o Bozó, falava com o meu Deus, Paulinho você me enfiou. Mas a gente pede sempre luz do Espírito Santo, a gente tem uma preparação longa, e eu estudo sempre estudando, não paro um dia sem ler, estou sempre lendo 1, 2, 3 livros ao mesmo tempo, e não só livros, mas também no dia a dia, onde chamam para a gente ajudar o povo a se organizar, enfrentar algumas situações. Então a gente está junto, mais junto do que nunca. É isso, que Deus abençoe, que esse encontro seja uma plataforma de lançamento para SEBS renovar, mudar, melhorar, crescer naquilo que precisa. E naquilo que precisa conservar também, conservar aquilo que precisa ser conservado. Obrigado. Muito obrigado, Gilson. E é muito interessante porque nós temos hoje vários padres que viveram o sacerdócio na Arquidiocese, os quais estão tendo grandes trabalhos e frentes em favor da vida. É o caso de Alberto, esposo da Rita Viçosa, é o Cássio, Padre Cássio, Lafayette, do direito também, o próprio Gilson Barão. Nós temos vários outros trabalhando com muitos movimentos populares e várias frentes em favor da vida. E o Bozó, que foi ordenado também na Arquidiocese Mariana, que viveu um bom tempo no sacerdócio, dedicou-se bastante. O pessoal de Mariana lembra bem do Bozó lá, aqui em Ponte Nova também, ele ficou. O Bozó, é importante sua apresentação também, porque hoje ele está ajudando um outro padre que também vive um sacerdócio diferente, que é na política, o Padre João, e também o Lelé, um jovem da Escola da Juventude. São pessoas que entraram no mundo da política para servir, um mandato juntos a servir, e nós estamos juntos com eles também, porque se você também não tiver pessoas boas lá dentro, a política vai virar política pequena de corrupção. Então o Bozó é importante dar o seu recado também para nós, Bozó. Não sei se eu vou conseguir falar, né? Porque um turbilhão assim, de emoções, né? Depois de tantos anos eu estou voltando a SEBS na Arquidiocese, e foi aqui nessa casa que tudo começou, né, gente? Né? E a gente sai do seminário achando que a gente sabe tudo. A gente vai mudar o mundo, vai transformar isso, vai transformar aquilo. A gente tem um intelecto, mas não sabe as ferramentas de aplicação. O seminário ensina as ferramentas, não nos dá as ferramentas necessárias, né? E quando eu vim em 92 para Ponte Nova, para fazer um ano de diaconato na Paróquia da Santíssima Trindade, os padres aqui viviam em comunhão, Padre Gilson, aqui em São Sebastião, Padre Zé Antônio, no São Pedro, e Padre Geraldo Martins, na Santíssima Trindade. E durante o dia ficávamos nas paróquias e à noite nos reuníamos aqui para fazer o mexido, né, Gilson?
conversar, trocar experiência de como foi o dia, de falar de pastoral de conjunto, de estudar, de fazer curso. E aqui quase um ano e meio que fiquei em Ponte Nova, foi uma escola que valeu assim por tantos e tantos anos de seminário. Eu costumo falar com eles, né, quem dera se todos que saíssem da teologia tivessem a oportunidade de fazer um experimento pastoral encarnado na vida do povo. Encarnado na vida do povo, encarnado numa igreja participativa, descentralizada, numa igreja que faz com que ela seja uma igreja de comunhão. E saindo daqui eu fui para Mariana, para a Paróquia Sagrado Coração de Jesus, e até hoje quando eu vou em Mariana tem gente que beija a minha mão ainda, mesmo carregando um monte de pecado igual eu carrego, né? Tem gente que beija a minha mão, né? Tive a oportunidade de conversar um pouquinho com o Antônio, que está lá na paróquia onde eu trabalhei, a Tereza, trabalhamos aqui na Santíssima Trindade, agora ela trabalha lá em Mariana. Foi um período muito bonito em Mariana, de muito enfrentamento, né? Primeiro enfrentamento com a Samarco, a paróquia assumiu esse enfrentamento numa época que eles queriam acabar com o turno e iam mandar 600 funcionários embora, né? 2.500 pessoas envolvidas, e eu entrei de fora do sindicato, né? E a empresa vinha me pressionar, falando que tinha um bom relacionamento com a igreja, né? Com o Luciano, com a Cúria, e era verdade, tinha um bom relacionamento. Tudo que pedia essa marca dava. Pedia 20 ônibus para levar um povo para a Romaria, encostava lá 20 ônibus. Se pedisse 30 mil lanches por dia da criança, estava lá 30 mil lanches. Só que eu questionei qual igreja que eles tinham bom relacionamento, porque o meu conceito de igreja era povo, e era meu povo que estava sofrendo. E eu corria de Dom Luciano igual o diabo corre da cruz, né? Porque eles estavam pressionando Dom Luciano também. Um dia, esse santo, né, ele me segura pelo braço na catedral, me pergunta o que está acontecendo na Samarco, e eu reporto para ele. Ele fala: continue do lado do povo. Era uma carta branca que ele dava assim, para a gente fazer o trabalho, né? E depois deixei o ministério, fui trabalhar com caminhão, 26 anos trabalhando com caminhão. Passei pela paróquia de Lourdes, né? E na Faete, foi um período que aconteceu uma tragédia familiar também, a perda de meu irmão. Não soube lidar com a morte, tive depressão profunda, não me matei porque Deus está além daquilo que a gente tem de conceito, porque a gente conhece Ele. E o caminhão me ajudou a dar a volta por cima do trabalho, né? E graças a Deus, nesse período todo, né, eu morava no interior de São Paulo, uns 3 anos, com a perda da minha mãe, eu volto para Barbacena e me encontro nesse trabalho, nesse novo desafio na minha vida, que aparece graças aos meus companheiros, né? Quem me indicou para trabalhar foi o Padre Paulinho, com o Padre Geraldo, foi o Padre Gilson, que bate nas portas e está sempre a gente um ajudando o outro, né? O Gilson, além de um excelente, como é que eu posso dizer, apresentador, né? Coordenador, é um excelente hóspede, acolhedor, né? Quantas e quantas vezes eu virei filho pródigo, que eu puxava a ração para porco. E muitas vezes eu chegava aqui em Ponte Nova de madrugada e ele não ia lá na casa dele. E às vezes ele ia comigo fazer entrega nas granjas também. A gente nunca perdeu essa relação fraterna, essa amizade, da qual eu me orgulho muito, né? Está aqui o Zé Geraldo, que é o ADT, que é meu colega de curso, né? Juquinho, Claré, todos companheiros assim, de seminário, de convivência, né? E
E agora eu nessa missão aí com o Padre João mais leleco, né? Mais por mérito dos colegas que me ajudaram, que me indicaram, do que por méritos meus, né? Mas vamos assim com fé, estou há um mês e pouco conhecendo o mandato. É um mandato que não é algo único e exclusivamente político, né? É um mandato que carrega uma mística, que carrega uma espiritualidade que eu acho que tem tudo a ver com a igreja, tem tudo a ver com a igreja libertadora, com os ensinamentos assim que Jesus nos ensinou. E para terminar, eu agradeço essa acolhida dos padres aqui, me convidaram, Gilson, João, né, todos vocês, padre Afonso. E há um mês atrás a gente fica cobrando muito, né, o que nós vamos fazer daqui para frente, qual que é o caminho que nós vamos tomar. Eu só trazer uma luz, né? Há um mês e meio, menos de um mês, eu mais o Cecílio, que acabou de falar aqui, tivemos a oportunidade de participar em Senhora dos Remédios, de uma reunião da Bacia do Piranga, né? E com essa repactuação que vai haver aí do dinheiro que a Vale tem para repassar para as cidades, né? É uma boa oportunidade para nós das sedes, nós nas nossas comunidades, nas nossas cidades, né? Esse dinheiro que as cidades vão receber, sobretudo, é algo para ser investido na ecologia, para ser investido no rio, né? E a bacia do rio Piranga, que deságua aqui no Rio Doce, podemos dizer assim, vou tirar, por exemplo, Viçosa. Viçosa é uma cidade universitária que não tem ainda estação de tratamento de esgoto. Agora vocês imaginam as outras cidades que não têm universidade. As nossas cidades pequenas, além de não ter, às vezes, a estação de tratamento de esgoto, ela não tem pessoas nas prefeituras capacitadas para implementar esse trabalho dentro do município, né? Então, vai chover dinheiro nas prefeituras para isso. Vai chover dinheiro, né? O que acontece? Se a gente não fiscalizar, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Então é importante se lembrar qual vereador que você votou, né? Pergunta bem na hora, na nossa cidade tem ETA, Estação de Tratamento de Água, né? ETE, Estação de Tratamento de Esgoto. Ou o esgoto da nossa cidade é tudo jogado no Rio Piranga? Faça essa pergunta para o vereador seu, para o prefeito que for seu amigo, vai um dia na Câmara, protocola na Câmara um pedido, né? Eu queria saber sobre o dinheiro da repactuação que vai ser empregado. Ela tem a obrigação de te dar uma resposta em não sei quantos dias, ela tem que dar essa informação. Então, enquanto comunidades católicas, comunidades de base, né, pessoas que pensam que querem um mundo melhor, né, dentro desse contexto de ecologia integral, agora é uma oportunidade desse desastre que abalou o mundo inteiro, né, e a gente tem a oportunidade de preparar, de melhorar isso para as gerações futuras, para as gerações vindouras. É uma oportunidade ímpar. Mas, vocês sabem, se a gente não cobrar, não estiver lá perto para saber onde o recurso está indo, o que está acontecendo, o que não está acontecendo, não vai acontecer nada, né? E outra coisa bacana que a SEBS tem que resgatar, que eu amo, eu acho muito bacana, né? A homeopatia, os chás. A Arquidiocese precisa fazer um levantamento das benzedeiras, gente. Quais comunidades? Não está achando mais benzedeira, benzeu a criança de vento virado, pega e vai levar para o hospital, já soca remédio na criança. Tem que fazer essas buscas, descobrir essas pessoas, esses saberes populares que ao longo do tempo a gente vai perdendo. Aí todo mundo vira médico de si próprio, abre o campo com dor de cabeça, viu?
celular, oh, é bom tomar isso, é bom tomar aquilo. Então, são saberes, são coisas pequenas que eu estou falando, é assim que está ao alcance de todo mundo e pode ajudar bastante, né? Eu já estou com a boca seca, já falei demais, né? Mas eu sou meio doido de falar assim, Viu? Quando o Padre Gonçalo fala da questão das benzedeiras, o Farinhada fala muito isso também. Daí em casa eu converso sempre com as minhas meninas sobre essa questão, da gente trazer essa cultura de novo, né? De benzedeira. Na minha rua tem uma lá, legal pra caramba, de vez em quando eu levo as crianças lá, o benzer de vento virado, né? Mas tem que quebrar o preconceito e infelizmente vem de dentro da igreja mesmo. E não conhece, acha, nossa, tá procurando macumba já. Então, assim, as séries também para combater esse preconceito, de valorizar a cultura popular, a religiosidade popular. Nas minhas andanças pelo mundo, uma vez eu descobri que no Paraná, as benzedeiras, né, parteiras, são agentes municipais de saúde. São situações que você vai ver. Para que serve a fazenda? Uma busca rápida aqui no Google disseram que é bom pro coração, Deus. Ô, gente, desculpa aí a fala, né? Muito obrigado a todos aí. Parabéns pelo. Olha, eu queria relembrar outros padres que estão vivendo também um sacerdócio bonito na família, no trabalho social. Não sei se vocês conhecem o Luiz Carlos Fernandes, ele era chamado de Lourinho. É o chamado Padre Lourinho. Sabe quem ele é irmão? Do Clarete. O Luiz Carlos foi pároco aqui na paróquia de São Sebastião, foi prefeito por 2 mandatos em São Brás, fez um grande trabalho, hoje dedica-se também na Universidade de São João, ao lado da psicóloga Regina. Então é bacana, meu Joãozão. Parabéns, eu falei ontem do feijão, que foi, nós vamos alimentar hoje, foi de Divinópolis, graças à benzedeira que esse feijão foi produzido. E também nós temos que bater nas comunidades de base, sempre isso, porque a própria igreja oficial mesmo já vai economizar a Inha Chica, que é uma benzedeira e tudo mais. Se a igreja oficial já está nesse caminho, nós que somos de base temos que bater nessa tecla, valorizar as benzedeiras, os benzedores, e vamos que vamos. Tudo é bênção de Deus, tudo é graça de Deus. Para quem não sabe, o Joãozão foi prefeito, um grande prefeito em Acaiá. Vocês sabiam disso? Tá vendo aí? Então é isso aí. Por que a gente está dizendo essas coisas? Porque o Vicente Nunes, enquanto filho, fez um grande trabalho também lá em Santana dos Montes. A cidade era esquecida. E aí, de repente, depois que ele trabalhou lá, hoje é uma das cidades mais visitadas pelos turistas na questão agroecológica, turismo ecológico, muito interessante. A Chiquinha também tem mais uma gratidão aqui, a gente está aproveitando antes do trabalho de grupo, porque depois vai ficar mais aqui determinado o trabalho. Rapidinho, gente, eu ouvi o Paulzão falando da questão das empresas destruidoras do meio ambiente. Eu tenho um pouco de reserva de ficar falando o nome das empresas, porque eu atuei um tempo no MAB e a gente sofreu com as famílias atingidas pelas barragens. Então, até um tempo atrás, muitos de nós não tínhamos essa consciência, e muitos ainda não têm essa consciência que esses projetos de barragem têm nas regiões, e principalmente na nossa região, aqui na área da Arquidiocese de Mariana. Então foi uma devastação, nós não temos noção do que aconteceu onde a barragem foi instalada, e depois veio as consequências. E hoje temos um pouco de noção, mas ainda a gente não abraça a causa do MAB.
A gente ainda não está junto com o MAB. Eu não estou aqui falando, representando o MAB, mas eu estou aqui enquanto pessoa também que sofreu na pele, com a retirada de várias famílias de Soberbo e por aí afora. Região de Ouro de Vasconcelos e outras regiões. Então, o termo de conduta que as empresas são obrigadas a cumprir, em virtude dessa destruição, nós temos que acompanhar. Temos que procurar saber onde que esse dinheiro vai ser investido. Porque pode cair nas mãos de gerenciadores municipais que não vai destinar para, de fato, para onde ela deveria ser destinada. Então, eu agradeço o Boston, de estar trazendo essa questão da gente provocar as câmaras, da gente ir atrás, para a gente ver onde que esse dinheiro de fato vai ser investido. E a gente pede, quem puder, conhece mais a luta do MAB, porque todo mundo é atingido. Todo mundo é atingido. Então, às vezes a gente luta quando pisa no pé da gente. A gente sente a dor. Mas a sério é sentir a dor do outro. É sentir e estar junto. Então, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é nesse sentido. Depois, ano que vem, o Gilson já falou também da questão das eleições de 2026. Vamos ficar muito antenados. A SEBES, ela é política também. Não tem como a gente separar. E a nossa opção não tem outro lado da gente falar que a gente não está do lado dos pobres. Da política que vai beneficiar a pessoa mais carente. Não tem como a gente fazer outra opção. Não tem dois lados. Não podemos ter dois lados. Então a gente sabe que a extrema-direita, do outro também que saiu, eles estão articulando o Senado para ver se coloca representantes, filhos dele e esposa em Brasília, parece que é São Paulo, o Gilson pode me ajudar, e no Sul, na questão do Senado, o Gilson falou. E o Senado ele é muito importante, gente. Então, assim, não vamos brincar de eleição ano que vem, não. Já vamos começar a discutir, já vamos começar a pensar, começar a articular as bases, porque o pessoal vai jogar pesado. Vai jogar pesado. E tem um povo doente. Você sabe que tem um povo doente que não consegue enxergar. E a gente, nossa, às vezes está do nosso lado, vizinho nosso. E está aí cegos com esse pessoal que defende, quando fala assim, a bancada da Bíblia, nós temos que saber fazer essa leitura da Bíblia. Que Bíblia é essa que estão usando lá? Não é a mesma Bíblia nossa. Então essa é uma forma muito pejorativa. Eu fico muito triste quando fala que tem bancada da Bíblia. Que Bíblia é essa? Não é a Bíblia que nós carregamos. E depois, agradecer ao pessoal do CTA, Chegumar, Padre João, pelas sementes que nós fizemos aqui. Olha lá, vídeo de Natal, só para levantar rapidinho. No final, todo mundo vai receber as sementes para estar levando, a gente cultivando essa semente e cuidar dessa casa comum. Então a gente agradece a CTA, na pessoa da Anjinha, ela manda para cá para a gente, Padre João, que trouxe também, e Gilmar pela EFA. E Dilma, lá da Paróquia de São Pedro, gente, ela estaria aqui com a gente, mas o neném da família, ela é vovó, e ela teve que viajar às pressas para Belo Horizonte. Dilma, a maioria que conhece. Deixou um abraço, falou que ficou com o coração partido, que gostaria de estar aqui, e está lá na Paróquia de São Pedro, porque ela é coordenadora da paróquia, mas ela teve que viajar às pressas para Belo Horizonte. Então, deixou um abraço, ela ajudou também muito na articulação desse encontro. Eu quero agradecer também, gente, pela coleta que a gente pediu ontem, para pagar o ônibus. Vocês são show. Deu e sobrou ainda um pouquinho, né? Sobrou R$30. Vocês são ótimos. Salve de palmas para vocês, gente. Agora eu gostaria de chamar aqui também, rapidinho, Graciana e Natália. Por favor. O que essas duas meninas fizeram, gente, para fazer esse encontro acontecer, não tem preço. Graciana e Natália. Vamos saber o Padre Afonso ficar do lado delas aqui. Isso, eu ia falar para ela, vem cá. Por quê? Tá certo, Padre Afonso? Parece, vocês não ficam com ciúme, não. Parece que o encontro foi paroquial. Porque as duas empenharam como se fosse da equipe diocesana. Nossa Senhora, essa menina então nem dormiu direito. Mas assim, tudo com muito amor, com muita dedicação, com muito carinho. Sabe?
Natália esqueceu, mas é porque eu também não falei. Agradecer a Zé Afonso também, gente, que empenhou, que ajudou demais, que curtiu esse encontro, que está amando vocês aqui junto com a gente. Então, assim, gratidão também a ele e que Deus faça recompensar. Graciana, queremos te agradecer pelo empenho e o cuidado para o encontro das SEBs em nossa paróquia. Tudo que você faz é com amor e carinho e com certeza sua ajuda foi fundamental para que esse encontro acontecesse. Que pela intercessão do nosso padroeiro São Sebastião, Deus abençoe, Senhor. Então é a mesma frase da Natália. A gente foi tão engraçado que vocês cartão para a Natália. Que eu tô assim, gente, como é que eu vou pedir? Se eu pedir Graciana, ela vai dar conta. Se eu pedir Natália, como é que ela vai escrever o nome dela no cartão? Eu vou dizer, Natália, nós vamos homenagear uma pessoa, eu não peguei o nome dela ainda. Eu não sei o nome dela. Se você faz o cartão sem nome. Aí eu escrevi o nome dela, que não ficou bonito mal digitado, não, mas é a mesma frase, vou ler de novo, que vale a pena. Natália, queremos te agradecer também pelo empenho e cuidado pelo encontro das SEBs. A ajuda de vocês foi fundamental para que o nosso encontro acontecesse. Que pela intercessão do nosso padroeiro, São Sebastião, Deus abençoe você sempre. Gratidão. Mas esse momento é importante, a gente, nós só falamos dos saberes e sabores dessa caminhada bonita. A SEB acontece assim, na realidade que ela se encontra e na luta que ela abraça. Isso é muito importante. Para a gente não deixar de viver a sintonia com o mundo, é um vídeo de 1 minuto no máximo, do que está acontecendo hoje na Palestina. Porque o míssil mata crianças, mulheres, que sente um pouquinho então aqui essa sintonia, essa solidariedade. Vejam ali, no final vocês viram os retratos aqui, muito interessantes a forma. O Hitler, Netanyahu, quer dizer, uma ajuda. Cadê o Lula? Agora é a hora dele botar a mão. Aí é o seguinte, né? Agora é a hora de continuar. Aí o Hitler apareceu diferente. O negócio é o paladar. Cadê o Lula? O Lula, antes de ser presidente, 97, dia 16 de julho de 97, esteve aqui fazendo palestra para nós aqui nesse salão. Viva o homem! Nós vamos agora passar para vocês um bilhete que está sendo construído pela equipe coordenadora, ouvindo os apelos desde o primeiro momento que aqui nos encontramos. Que com este bilhete vai nos ajudar também a pensar o trabalho de grupo, que daqui a pouco acontece com as regiões. Então, vamos ver se a gente se enxerga no bilhete, direitinho. O bilhete das SEBs, né? Vamos tomar esse bilhete como um bilhete, como se fosse. O que é um bilhete? É um recado. Mas é um recado que se torna muito importante naquele momento que você está vivendo aquela realidade. E você passa esse recado para todo mundo. É para o bispo, é para os padres, é para as paróquias, é para as comunidades, é mesmo? Então aqui, ó, vou pedir a nossa nobre secretária aqui, ó. A nossa nobre secretária vai nos ajudar aqui. Coloca um fundinho musical aí.
bilhete das SEBs, um toque de Deus no coração da igreja. A imagem de ovelha não nos convém. Ela anda de cabeça baixa, enfileirada no pasto. E, quando se faz manada, chega o tosquiador travestido de pastor e lhe rouba toda a lã. Ela berra de sofrimento, passa sede sem ter água e fome sem alimento, e fica presa no curral da opressão. SEBs é amor, doação, e nas águas profundas do sentido do batismo fez-se memória e profecia. Com o vai e vem do trem dos vagões, da cantoria em cada intereclesial e dos solavancos da vida, percebemos que a saída é ser pessoa consciente e juntar sempre mais gente para testemunhar a fé. O retrato da SEB é a sua comunidade que tem, ao menos, um grupo de reflexão, celebra semanalmente a palavra ou a Eucaristia, realiza o plenário mensal, partilha e promove a vida. Dom Luciano dizia que comunidade é mistério. O Espírito Santo a conduz com aquele sopro divino e empresta à mais pequenina das mulheres uma tal sabedoria na evangélica opção pelo empobrecido, na defesa da casa comum pela ecologia integral, na sinodalidade, na igreja ministerial, na fé que vai nos pés de quem parte em missão. Em fermento, na construção de um mundo novo, sinal visível do reino de Deus. Encontro das comunidades eclesiais de base da Arquidiocese de Mariana. Ponte Nova, 27 a 29 de junho de 2025, por ocasião da festa dos mártires Pedro e Paulo. E graças à equipe do Padre Zé Afonso, nós ficamos de enviar esse bilhete, né, para todas as paróquias. Nós já temos aqui a cópia. Cada um vai levar a cópia do bilhete. É um pequeno erro que tem aqui embaixo, na data. 27 a 29, nós colocamos aqui 28 a 30. Não é culpa das meninas, viu, gente? É nossa. Vocês corrijam, por favor. Mas cada um vai levar uma cópia. Então, que coisa boa a gente poder vivenciar aquilo que estamos plantando e muita coisa boa que ficará. Nós estamos agora às 10 horas da manhã. O almoço é o William, será meio-dia? Então, veja, nós temos um trabalho de grupo. Eu podia recolocar aquelas perguntas ali, porque elas vão nos ajudar agora a voltar para os nossos trabalhos, para as nossas comunidades. E cada um com um bilhete na mão ou então no celular, no WhatsApp. Que aí vão chegar com mais base, com mais elemento, né, de transformação. Pensamos que essas 3 perguntas ajudem na reunião do grupo por região. Vai ter algum cafezinho lá disponível agora também? Vai ter. Mas antes do cafezinho, já foi lá, né? Não vai ter mais café não, mas é almoço. O pessoal está bem cafezado já. Se alguém precisar, né? Aí vai lá tomar um pouquinho. Então veja, gente. Então, atenção. A primeira pergunta: como manter vivas nossas comunidades
eclesiais de base. Como nós refletimos com o Gilson sobre a ecologia integral, então nós colocamos também ali as lutas pela ecologia integral. Então, uma pergunta que tem dois aspectos. A primeira é o fortalecimento da própria comunidade, é a gente reutilizar o que falou ontem, tá certo? Relembrar, para voltar para casa, porque agora é o nível regional, é lá onde a gente está, a nossa base regional, na qual está a forania e está também a nossa paróquia e as nossas comunidades. Então, como manter vivos nossa comunidade lá? Nós vamos conversar no aspecto regional. Tem região que está se encontrando, tem região que está tendo encontro de animação, de fortalecimento, de reflexão, por exemplo, formação de leis. Então, vamos fortalecer um pouco a região. E, porventura, uma questão ecológica aí, tem região que está enfrentando bravamente problemas com minerador e outras situações também. Então, essa é a primeira pergunta. A segunda é, o que fazer para fortalecer a participação aonde? Em dois grandes momentos que vamos viver daqui para frente. O grito dos excluídos, Clarete falou ontem da missão, que vai acontecer na semana antes do dia 7 de setembro, então a semana de missão em Congonhas. Precisa-se de muitos missionários. De repente eu possa ir um dia, ou 2 dias, ou 3 dias. Então, converse um pouquinho sobre isso também. Como favorecer, como ajudar para que alguns possam ir lá a Congonhas ajudar nessa missão, entre os dias 1º e 6 de setembro. E, sobretudo, é claro, no dia 7 de setembro, que é o dia do grito dos excluídos, como o Cláudio falou, vai começar mais cedo. A missa vai ser às 10 da manhã, lá no Santuário do Bom Jesus. De modo que, a partir das 6 da manhã, o pessoal vai chegar, a partir das 7 da manhã vai ter café, como aqui, 8 horas começam as manifestações, 9 horas as falas e 9 horas já vai caminhar preterivelmente para o santuário, a missa às 10 horas. Então essa é a segunda pergunta. Mas também temos o Fórum Social pela Vida, que acontece 26 a 29 de setembro. E sabe onde vai ser o fórum? Em Viçosa. Alguém sabe o local do fórum? Alguém está por dentro, pessoa da região? O local lá? Na universidade? Olha, Associação da Universidade. Então, porque é importante já, por quê? Porque nós estamos já no final de junho. Julho passa rápido, agosto. Então aí já precisa se olhar quem vai. Tem muitas oficinas, muitos trabalhos. Então ninguém se prepara da noite para o dia. Então vamos pensar outros que possam ir lá também, tá bom? Naturalmente, em julho, a arquidiocese estará também lá na micro. E a terceira ali é o seguinte: eu conversei com o Padre Francisco, o Chico, que é o assessor dos grupos de reflexão da Arquidiocese Mariana. Então a gente está aproveitando o encontro aqui também, porque no dia 31 de agosto, na agenda da Arquidiocese, é o dia do jubileu dos grupos de reflexão. Em princípio, nós pensamos assim: um ônibus por forania, ou um ônibus por região, porque isso também tem que ser preparado com certa antecedência. Por quê? Porque tem que mandar os nomes para Mariana, tem um kit café, kit almoço, está tudo muito bem preparado lá. A gente não pode chegar lá no dia 31 sem uma devida preparação. Tem que estar com antecedência. Todo mundo que vai pelo grupo de reflexão no dia 31 a essa peregrinação tem que estar contactado e planejado. Já aconteceu, por exemplo, nesse jubileu, de chegar em grupos lá e não tinha comida para eles, não tinha café, porque não estavam preparados, não fizeram inscrição. Então aí, vamos conversar um pouquinho na região ali, se eles por aí mesmo, um ônibus por forania ou por região, conversa um pouquinho então nessa terceira, tá bom? E então são 31 de agosto. 31 de agosto vai ser, como que acontece normalmente em Mariana? Sai cedinho, 7 horas. Como é que é? É um kit pago, eu pago. Você sabe quanto que é? Atualmente? R$40. Mas tem direito ao café, ao almoço. É um kit. Então,
quem vai amanhã tem que estar devidamente inscrito e também já preparado o kit. Clarete. Então, talvez conversar sobre isso. Nós entendemos que nós, enquanto SEBs, temos plena condição de fazer uma bonita partilha, como o encontro em Mariana. O Paulinho tem toda a articulação lá, tem os caras lá também. Eles nos acolhem e daí a gente faz um encontro bem bonito, não precisa de kit, a gente come com fartura, né? E participa lá, enfim, é isso. O kit estraga tudo. O kit mata. Como diz o profeta Isaías, comer e beber de graça. E nós temos experiência disso. Quando você partilha, todo mundo sai satisfeito. E o kit mata. Tive a ovelha tosquiada aqui. Está tudo errado. O kit não dá certo. Todo mundo vai para cada kit satisfeito. Então nós, como grupo de reflexão, como SEBs, vamos fazer diferente. Vamos partilhar e mostrar que SEBs é isso. É partilha, é acreditar que Deus é mais. Sem esse trem de kit do capitalismo. Aí todo mundo fica kits. Então o pessoal vai conversar em grupo, só lembrando também, só que existe toda uma preparação, uma mobilização em Mariana, na Catedral, às 9 da manhã, por exemplo. Quem tem participado lá, até os padres tivemos o do jubileu, normalmente tem sido assim, às 9 da manhã, o pessoal se concentra no centro pastoral, ali e tal, onde tem café, depois o pessoal desce em caminhada para a Catedral, onde tem a Santa Missa às 10 horas da manhã. De toda forma, seria importante envolver o Chico também, o Padre Francisco, que está ajudando, pelo menos em nome do grupo de reflexão da Diocese, né? Mas é bom conversar então no grupo, tá bom? Sobre a peregrinação do dia 31 de agosto em Mariana. Então agora são 10 horas, mais ou menos 40 minutos de conversa. Nos grupos dá para conversar, não dá? 40, 45 minutos. Aí no máximo 11 horas a gente volta aqui para os encerramentos. Tá mesmo? Somos todos nós, deixando cair a vida. Atenção, pera um pouquinho. É o seguinte, vamos fazer o seguinte: a região, cinco regiões. Número 1, a região leste na sala 1. A região sul na sala 2. A região oeste na sala 3. A região centro na sala 4. E a região na sala 5. Tá bom, gente? O cafezinho vai para lá. A região leste vai ficar aqui mesmo, hein? A região leste fica aqui na sala. Todos unidos. A região leste, ela é maior, Padre João. Região leste, vamos ficar aqui. Ela é muito